Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina Gales, professora da Infectologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, junto com a professora Mônica Taminato, da Escola Paulista de Enfermagem. Nós daremos início às atividades da mesa redonda sobre doenças emergentes, emergentes e negligenciadas. E para nós esse constitui uma área temática do Programa de Internacionalização da CAPES junto à Unifesp, que é coordenado pelo professor Sérgio Schenkman, junto comigo, e com a professora Mônica Taminato. Então, só para lembrar vocês, né, que vários fatores têm contribuído para o surgimento de novas doenças e para a reemergência de doenças antigas. Então, a expansão demográfica, só para lembrar vocês, né, que a utilização da terra, o desenvolvimento econômico de novas doenças, e as viagens internacionais, elas contribuem para o surgimento e a expansão demográfica. Agora eu gostaria de dar início à palestra do professor Rodrigo Caiô, que vai falar sobre o impacto da resistência bacteriana, se é verdade ou se é um fato a era das infecções multiresistentes. Rodrigo, pode iniciar. Um minuto, estou tentando ver aqui onde está a aula. Estou conseguindo visualizar? Sim. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer à comissão pelo convite e a oportunidade de estar falando de um tema que me é muito caro, assim como também é muito caro a professora Ana Gales, que é o tema do qual a gente tem se dedicado a estudar ao longo da nossa vivência de pesquisa, né? Bem, o tema meu, então, é infecções causadas por bactérias pan-resistentes. Mito ou realidade? Durante muito tempo, nós encaramos a resistência bacteriana como... na verdade, o solo sempre foi uma fonte de antimicrobianos. Talvez... e ele continua sendo uma fonte imensa. Então, aqui nesse slide nós podemos ver, então, as diferentes classes de antimicrobianos e embaixo quais foram os seus respectivos micro-organismos da qual o composto foi isolado. O nosso maior erro foi de que encarar o solo somente como fonte de antimicrobianos, quando ele também é uma fonte de mecanismos de resistência. E talvez, por termos... ignorado isso de alguma forma nos últimos 80 anos, e vocês vão entender porque eu estou falando 80 anos, nós estamos colhendo os frutos agora. Nesse slide aqui, se vocês observarem, na parte de cima você tem então quando foi lançado cada uma das classes. Existem aproximadamente de 15 a 16 classes de antimicrobianos, no caso contra infecções bacterianas. Na porção superior, vocês veem, então, os diferentes mecanismos de resistência. Esses antimicrobianos, eles vão atuar inibindo diferentes processos importantes da bactéria, como síntese de parede celular, replicação do DNA, síntese proteica. O que mais chamou a atenção é que, conforme foi sendo lançadas diferentes classes, na parte de baixo, vocês podem visualizar que o que aconteceu foi que... logo depois, já foi descrito os primeiros relatos de resistência. E não havia tempo suficiente para que esses mecanismos, eles surgissem em tão pouco tempo, tá? Então, se a gente for olhar, o uso de antimicrobianos na prática clínica acabou de completar 80 anos. Então, o título desse slide eu coloquei como 8 décadas de uso de antimicrobianos. Por quê? Nós começamos com um passado de sucesso, e hoje nós temos um presente de declínio, que é o que nós vamos estar verificando com o passar desta aula. Antes de mais nada, é importante que vocês entendam que a resistência bacteriana ela é um fenômeno antigo e natural. Ou seja, ela é anterior
ao uso de antimicrobianos na prática clínica. Os micro-organismos que produzem diferentes antimicrobianos, eles desenvolveram esse mecanismo como forma de competir pelo nicho epidemiológico, que é extremamente competitivo, que é o meio ambiente. Tá? Então, ele acontece naturalmente. Então, toda vez que nós utilizamos antimicrobianos, nós exercemos uma pressão seletiva. Então, a resistência, ela é antiga, ela é natural, e nós não temos como impedir a resistência bacteriana. Por que eu digo que ela é antiga? Porque tem vários estudos, nesse slide aqui eu coloco vários trabalhos mostrando que fragmentos de DNA datados de milhões de anos já verificaram a presença de genes de resistência. Ou seja, muito tempo antes mesmo do uso disso na prática clínica. A gente tem um caso aqui muito interessante de um isolado de Shigella flexneri de 1915, que foi isolado de um soldado da Primeira Guerra Mundial que morreu de gastroenterite. E assim que foi lançado o disco de fusão, que é a principal metodologia utilizada, na década de 50, eles verificaram que essa cepa isolada em 1915 já era resistente às penicilinas e à eritromicina, drogas que seriam lançadas de 30 a 40 anos posteriormente. Estudos mais recentes têm mostrado resistência a sistemas de efluxo e genes de beta-lactamase em múmias de mosteiros europeus, cavernas que ficou fechada, uma caverna do Novo México, nos Estados Unidos, que ficou fechada por milhões e milhões de anos, apresentando bactérias gram-positivas e gram-negativas, que são resistentes, inclusive mecanismos que nós não verificamos ainda na prática clínica, inclusive a drogas que foram lançadas nos últimos 5 anos. Nós temos aqui estudos, principalmente no permafrost, que são amostras de solo que ficam congeladas por milhões e milhões de anos, e ainda assim nós temos, então, genes de resistência datados. Mas como acontece, então, a resistência? O antimicrobiano, ele faz surgir a resistência? Não. O antimicrobiano, ele seleciona. Então, se nós verificarmos aqui, nós temos, então, uma bactéria resistente, que é essa bactéria amarela, que ela está entre as outras bactérias em maior número que é sensível. Então, nesse momento, essa bactéria ela não consegue competir. Quando eu entro com o antimicrobiano, eu mato a população sensível e eu seleciono, então, aquela população resistente. E essa bactéria resistente, uma vez que ela não tem a população sensível para competir com ela, ela passa a se multiplicar e ela então toma conta do nicho. Isso é basicamente o que acontece na natureza ou mesmo no nosso organismo. O mais importante é que uma bactéria resistente, ela pode transferir o mecanismo de resistência para uma bactéria sensível, que passa então a ser uma bactéria resistente. Como é que ocorre essa transferência? Se o mecanismo tiver no elemento genético móvel, ou mesmo no fragmento de DNA, a bactéria ela vai ter praticamente 3 formas de adquirir DNA exógeno, ou seja, DNA externo a ela. Transformação, que é quando ela adquire fragmentos de DNA do meio externo. Transdução, que é através de bacteriófagos, que são vírus que parasitam bactérias, e que eles, ao entrarem numa nova célula hospedeira, ele pode inserir fragmentos de DNA da bactéria que ele havia infectado anteriormente. E o mais importante, a conjugação, que nada mais é do que a transferência de plasmídios, que são elementos extracromossomais e que carregam genes de resistência e de virulência. Isso, então, é importante porque isso mostra que bactérias ambientais podem transferir novos mecanismos de resistência para as bactérias clínicas. E uma vez que nós entramos com a terapia antimicrobiana, nós selecionamos. O mais importante aqui, esse slide é do CDC, é que depois desse processo de seleção, essas bactérias resistentes, elas podem se tornar clones epidêmicos e elas também podem se disseminar por todo o mundo, que é o que acontece também com os vírus respiratórios, que é o que nós estamos vendo atualmente com o coronavírus. Então, bactéria também se dissemina, clones se disseminam pelo mundo inteiro. Bem, mas como essas bactérias se tornam resistentes? Existem pelo menos 4 mecanismos principais. Um deles, e talvez um dos mais efetivos, é a inativação do antimicrobiano. A bactéria produz uma enzima que vai degradar o antibiótico, o antimicrobiano, quando ele entra na célula. Nós temos, então, modificação de sítio-alvo, ou seja, a bactéria sofre uma mutação, ela tem uma mutação e eu seleciono essa mutação nesse sítio-alvo, ou seja, aquela bactéria que tem essa mutação,
e o antimicrobiano não mais, ele reconhece o seu sítio de ligação, então, consequentemente, ele não consegue exercer a sua capacidade de antimicrobiano, tá? Nós temos também a redução do acúmulo de antimicrobiano dentro da célula. E pode ocorrer de duas formas principais. A impermeabilidade de membrana externa, que na verdade é a perda de canais triméricos, pelas quais o antimicrobiano entra dentro da célula, ou mesmo bombas de fluxo, que o antibiótico entra, mas ele extrui esse antimicrobiano para fora da célula. É claro que essas bactérias, ao longo desses milhões e milhões de anos, eles desenvolveram mecanismos de virulência e de persistência no ambiente. Ou seja, ela não só é multiresistente, como ela também consegue manter em superfícies abióticas, que são superfícies que não são nutritivas para ela se reproduzir, mas elas se mantêm viáveis, que é o caso da formação de biofilmes. Tá? Quando se fala de resistência bacteriana, nós falamos de um grupo em especial que é chamado de ESCAPE. E o que é isso? É o Enterococcus faecium, o Staphylococcus aureus, a Klebsiella pneumoniae, o Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa e o Enterobacter spp. Esses patógenos são os patógenos que nós devemos ter atenção especial pela sua ampla disseminação, pela sua importância como mecanismo de resistência e como causadores de infecções, seja em humanos, seja em animais. Bem, a Organização Mundial da Saúde e o CDC, eles lançaram uma matéria, um informativo aproximadamente há uns 3, 4 anos atrás, onde eles apontam a resistência bacteriana como uma das ameaças à raça humana na Terra. Tá? Então, hoje nós chegamos ao momento em que nós não temos mais opções terapêuticas ou muito poucas opções terapêuticas. Então, eles criaram uma lista de prioridades. Quais são os patógenos de prioridade crítica e quais são os de prioridade alta e assim sucessivamente. Se nós olharmos aqui na prioridade, em vermelho aqui, na prioridade crítica, que eu chamei de 1, nós temos então os Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenem, nós temos a Candida auris, que o professor Arnaldo irá falar, o Clostridium difficile, as enterobactérias resistentes a carbapenem e as Neisserias gonorreias, tá? Hoje em dia, a Neisseria gonorreia, ela é um patógeno importante e tem adquirido resistência e tem preocupado, tá? Se nós olharmos aqui nos quadros ao lado, nós verificamos, de acordo com as cores de cada um desses patógenos, aqui eu chamei a atenção para a Klebsiella, porque ela é o principal representante de enterobactéria produtora resistente aos carbapenens, que é o que se chama hoje em dia pela mídia como a superbactéria KPC. Isso aqui são os dados dos Estados Unidos, onde eles conseguem fazer isso, diferente de nós aqui no Brasil, que muitas vezes a gente não tem essa possibilidade. Nós verificamos, então, a quantidade de infecções e de mortes. Então, aproximadamente 550 mil pessoas se infectam por Neisseria gonorreia resistente aos antimicrobianos. Clostridium difficile, nos Estados Unidos, 223 mil pessoas. E aproximadamente 12.800 pessoas morrem por conta disso. Se nós olharmos aqui as enterobactérias, elas ultrapassam mais, tanto as resistentes a carbapenem como as produtoras de SBL, elas ultrapassam 200 mil mortes anuais. Ou seja, bactéria resistente, ela mata muito todos os anos. Se nós olharmos os de prioridade 2, e aqui as pseudomonas, elas podem inclusive ser chamadas de críticas, apesar de termos de frequência ela é inferior ao Acinetobacter. Nós temos, então, que a pseudomonas, os cocos gram-positivos, o enterococcus, o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pneumoniae são bactérias que nós devemos tomar bastante cuidado. Lembrando que Staphylococcus é um importante patógeno causador de infecção de pele e partes moles, a Streptococcus pneumoniae, ou seja, é um importante causador de infecção de garganta. Então, são patógenos que causam infecções na comunidade e eles podem ser multiresistentes. Staphylococcus aureus, por exemplo, nos Estados Unidos, 323 mil infecções, dos quais 10.600 mortes anuais. Não podemos esquecer, então, os enteropatógenos, aquelas bactérias que estão relacionadas a infecções gastrointestinais, tá? Campylobacter, Salmonella e Shigella. Nos Estados Unidos, se nós olharmos esses 3 patógenos principais, juntos, eles ultrapassam mais de 500 mil infecções anuais e aproximadamente 200 mortes anuais. Isso num país de primeiro mundo. Se nós levarmos isso para país subdesenvolvido, que é o caso do Brasil,
a taxa de mortalidade, principalmente infantil, por conta de diarreia, é altíssima. Tá? Bem, qual que é a magnitude do problema? Se nós olharmos a resistência bacteriana, ela é um iceberg em que nós temos a ponta do iceberg, onde nós temos uma maior quantidade de resistência na UTI, porque ele tem todos os fatores de risco. Ventilação mecânica, o uso de antibióticos de amplo espectro. O hospital, como se é totalmente um ambiente contaminado, onde ocorre essa transmissão entre as unidades, mas a gente não sabe como acontece na comunidade. Tá? Entretanto, se nós olharmos aqui, na atual conjuntura do coronavírus, nós verificamos que esse coronavírus, daqueles pacientes que estão graves, eles necessitam de cuidados intensivos e eles precisam ser internados aonde? Em UTIs. E lá nas UTIs, eles vão se deparar com bactérias multiresistentes, principalmente aquelas bactérias que estão no nível crítico, né? Então, aumentando ainda mais a gravidade desses pacientes. Assim que mesmo numa situação pandêmica, embora a gente tenha que priorizar, no caso que a gente está passando numa pandemia, a gente não pode esquecer os outros problemas, como é o caso da resistência bacteriana. Se nós olharmos o impacto disso, nos Estados Unidos, acredita-se que 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas, elas adquirem infecção por bactérias multi-Rs, e o número de mortes vai a 35 mil nos Estados Unidos e 33 mil na União Europeia. Os custos com a internação desses pacientes por bactérias multiresistentes giram em torno de 4 bilhões nos Estados Unidos e 1 bilhão na Europa. Ou seja, existe um impacto econômico e um impacto de vida. Tá? Por conta disso, o CDC, o governo americano, através do CDC, investiu 160 milhões de dólares no combate da resistência bacteriana, mostrando a importância que se tem. O que é mais grave hoje em dia? 70% dos antibióticos são prescritos na agricultura. Toda vez que nós tomamos antibióticos, nós fazemos uma pressão seletiva no nosso organismo e, consequentemente, nós nos tornamos fonte de bactérias resistentes. O mesmo acontece com os animais. Tá? 1 em cada 3 antibióticos nos Estados Unidos são prescritos desnecessariamente. É o que nós temos verificado hoje em dia, a prescrição, muitas vezes, de antimicrobianos para tratamento de infecções virais, como é o caso do Covid. Bem, a resistência, quando nós olhamos ela, nós não podemos olhar somente dentro do hospital. Ou seja, a problemática da resistência, ela não é somente humana. Ela é ambiental e ela também é animal. Então, na verdade, tudo está conectado. Tá? Todos os antibióticos utilizados na agricultura, utilizados nesses ambientes, elas vão exercer uma pressão seletiva, elevando cada vez mais a contaminação de antimicrobianos no meio ambiente e aumentando assim a seleção. Toda vez que nós tomamos antimicrobianos, e isso vale para os animais, nós temos que excretar esses antimicrobianos, porque se eles acumulam dentro do nosso organismo, eles se tornam tóxicos. Só que ao eliminar esses antimicrobianos, eles continuam ativos, muitos até por 3 meses, tá? Então, ou seja, eu faço pressão seletiva na minha microbiota, mas ao eliminar esse antimicrobiano, eu também vou continuar fazendo pressão no meio ambiente. E tem vários estudos, eu sempre uso esses exemplos porque são muito bons. O exemplo da Holanda que mostra que com o passar das décadas, houve um aumento de genes de resistência aos antimicrobianos no solo naquele país. E esse estudo da China mostra que quanto mais próximo, se você pega amostras de oceano, quanto mais próximo do continente, maior é a frequência de genes de resistência nas bactérias ambientais, mostrando então o impacto do uso de antimicrobianos nas últimas 8 décadas. Bem, a emergência, hoje nós verificamos, boa parte dos patógenos que eu citei, eles são multiresistentes, mas hoje nós estamos enfrentando o que nós chamamos de panresistência. O CDC ele chama de infecções panresistentes como infecções que são causadas por patógenos resistentes a todos os antimicrobianos disponíveis para tratamento. E aqui eu chamo a atenção quando a gente coloca antimicrobianos disponíveis. Eu posso ter um antimicrobiano novo que está sendo lançado nos Estados Unidos, mas que vai demorar muito tempo para ser lançado no Brasil, ou mesmo nem sequer chegar. E então, mesmo eu tendo fora do meu país um antimicrobiano, se dentro, na minha prática clínica, eu não tenho como fazer o tratamento, então eu não tenho opção terapêutica, então essa bactéria se torna resistente. Então esse conceito também, ele tem esse conceito microbiológico, mas também tem esse contexto clínico que deve ser considerado. Bem, novos antimicrobianos. A revolução até quando?
Essa aqui é uma tabela que mostra todos os antimicrobianos aprovados pela FDA, que é o órgão que regulamenta os Estados Unidos, e a EMA, que é o que coordena a Europa, desde 1999. Então, nós verificamos aqui uma gama de antimicrobianos, mas se a gente for olhar, a indústria farmacêutica, ela deixou de investir em novos antimicrobianos. Então, na verdade, se a gente for observar nos últimos 4, 5 anos, ela está tentando novamente a investir nisso por causa da problemática da resistência, mas isso é muito pouco ainda para enfrentar o que nós temos verificado atualmente. Bem, desses antibióticos, desses antimicrobianos que foram produzidos, existem pelo menos 4 que foram descontinuados, ou seja, muitas vezes esses antimicrobianos são lançados por efeitos adversos graves ou por falta de interesse da indústria, eles são então eliminados. Nós temos outro problema, é que boa parte desses mecanismos, dessas drogas, são para bactérias gram-positivas, e nós verificamos na lista de prioridade que a grande maioria, tirando o Clostridium difficile, são bactérias gram-negativas. O que chama atenção é que boa parte desses antimicrobianos que foram lançados, o mecanismo não era novo, o mecanismo já era existente, ou seja, a bactéria simplesmente utilizou a maquinaria que ela já tem para conseguir enfrentar isso daí. Ou seja, esses micro-organismos são extremamente adaptados. Bem, qual que é o problema? Muitas vezes esses antimicrobianos demoram demais para chegar no Brasil. E quando eles já chegam, já existe a disseminação de genes de resistência. Então, muitas vezes essas drogas já chegam no nosso país com uma perda de atividade. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso acontece, de modo geral, nos países subdesenvolvidos. Bem, a panresistência, ela é um problema, ela é um mito, ela é uma realidade? Infelizmente, ela é uma realidade. Aqui a gente tem, então, vários estudos nos últimos 3 anos, onde relatam principalmente Klebsiella, Acinetobacter e Pseudomonas resistentes a todos os antimicrobianos. Ou seja, eu não tenho opção terapêutica mais para tratar isso. Tá? Hoje, durante muito tempo, a polimixina foram drogas amplamente utilizadas, né, nas últimas 2 décadas, por falta de opção terapêutica. São drogas tóxicas, mas que foram utilizadas, mas que hoje nós verificamos, principalmente a Cineto e Klebsiella, que são resistentes às polimixinas. Bem, como bibliografia recomendada, eu recomendo esse relatório do CDC de 2019, uma matéria encomendada pela Inglaterra, no Reino Unido, que fala muito bem o impacto da resistência, e esse artigo de revisão sobre todos os mecanismos de resistência atuais. É isso. Eu queria agradecer. Obrigada, professor Rodrigo Caiu, pela excelente apresentação. Agora, dando continuidade a essa mesa, eu gostaria de chamar o professor Arnaldo Lopes Colombo. O professor Arnaldo, ele é professor titular da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, diretor técnico do Laboratório Especial de Micologia, é grande referência nacional e internacional na formação de recursos humanos e produção do conhecimento na área de micologia médica, membro da Coordenação Acadêmica de Saúde 1 da FAPESP e pesquisador produtividade e pesquisa no CNPq 1A. É com grande satisfação que eu apresento o professor Arnaldo. Professor, uma ótima palestra para você. Então, boa tarde a todos. Obrigado, Mônica, obrigado, Ana, pelo convite. Parabenizo os organizadores. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com os colegas palestrantes. Nós vamos falar um pouco de Candida auris e explicar por que se tornou um pesadelo em muitos países na medicina contemporânea. Antes de entrar em Candida auris, eu gostaria de lembrar que os fungos têm um potencial patogênico enorme, que é um desafio para o nosso ecossistema. Então, fungos apresentam mecanismos de reprodução sexuada e assexuada, têm uma ampla distribuição na natureza, capacidade enorme de se adaptar a estresse, seja salino, hipóxia, pH, temperatura, que confere essa capacidade de adaptação. Eles podem infectar animais, plantas, homem, e, ao lado de doenças endêmicas e oportunísticas, eles trazem um componente de preocupação em relação à saúde alimentar e perda de biodiversidade, que impactam também a saúde humana, né? Então,
colapso de colheitas infectadas por fungos ocorre no mundo todo, grãos, sobretudo, frutas, vegetais, micotoxina em grãos podem dar enterites em aves, o que compromete a curva de crescimento e morte, pode levar à morte de frangos. E a redução da biodiversidade tem impacto em répteis e, com isso, pode aumentar também vetores. Um dos vetores para que se aumentem transmissão por insetos. Então, por que estamos assistindo um número maior de infecção por fungos emergentes? Essa seria a pergunta. A primeira coisa é que nós temos ferramentas mais acuradas, né? Então, os antigos olhavam o céu através de espelhos d'água ou monóculo e descreviam 2, 3 mil estrelas. Quando apareceu o telescópio, é óbvio que isso se multiplicou, foram milhares, né, as estrelas. Então, o fato de você sair de método fenotípico e utilizar métodos de espectrometria de massa e sequenciamento de DNA amplia a sua capacidade de reconhecer diversidade. O processo evolutivo não se encerrou com a morte do Darwin, claro, né? Quer dizer, você continua tendo um processo de adaptação das espécies e isso acontece também com o fungo. Mas, por último, e não menos importante, a gente tem uma série de fatores relacionados ao hospedeiro que facilitam a ocorrência de infecção por micro-organismos de baixa patogenicidade. Então, um incremento de imunodeficiências visto, né? Cada vez mais a gente tem partos prematuros, um envelhecimento, além da imunocinescência, se acompanha por um aumento de doenças degenerativas e neoplásicas e compromete o sistema imunológico. Procedimentos médicos invasivos facilitam a ocorrência de infecção e de sua disseminação. E, por último, seleção por antifúngicos. Então, qual é o histórico e a biologia da Candida auris? A Candida auris emerge como um micro-organismo patogênico e é descrito pela primeira vez em 2009, no Japão, colonizando o ouvido da auris de um paciente japonês. Logo é descrito na Coreia, passa para a Índia, vai para a Europa, vai para a África e chega nas Américas. Então, veja, num espaço de menos de 10 anos, você tem ocorrências de surtos de infecção por esse patógeno descritos em todos os continentes. Esse é um trabalho bastante interessante que a gente teve a oportunidade de participar, foi um consórcio que se estabeleceu para fazer sequenciamento de genoma total, isolados de Candida auris, descritos em 3 continentes, e se percebeu um fenômeno muito interessante. Houve um processo evolutivo, mas você tem clusters independentes, descritos simultaneamente em diferentes regiões geográficas. Então, esses clusters distam entre si milhares de anos. Então, definitivamente, não é o mesmo isolado que viajou através dos continentes. Ele teve uma emergência simultânea em áreas geográficas diferentes, a partir de uma fonte que se discute muito qual seja, talvez coleções de água, mar, enfim, mas esse processo não está bem estabelecido, né? Em termos morfológicos, é uma levedura que cresce rapidamente em meio cromogênico, cromágara, utilizado em laboratório de ecologia, ou mesmo em saburô, como uma levedura cremosa, e o meio cromogênico confere uma cor rósea, que definitivamente não permite sua identificação. E-test não tem tubo germinativo positivo, então é uma levedura que não faz pseudo-IFA, ou faz muito pouco, faz pseudo-IFA rudimentar, e tem um dado interessante, que é o crescimento em alta temperatura, até 42, 45 graus, o que ajuda a diferenciar de outras leveduras primas, né? Em termos biológicos, há 3 características que preocupam. A primeira é que, sim, ela expressa fatores de virulência que permitem infecção invasiva, permitem a ocorrência de fungemias por Candida auris no ambiente hospitalar, infecções urinárias. Ela tem muita similaridade com espécies de Cândida multiresistentes, portanto, ela também expressa mecanismos de bomba de fluxo, mutações em ERG11, uma rápida capacidade de desenvolver resistência, e um outro dado importante é a alta capacidade de aderir
em superfícies hospitalares, devices, catéteres, e persistir no ambiente hospitalar. Então, quais seriam os desafios dessas infecções por Candida auris? A alta frequência com que desenvolvem multiresistência, a multiresistência a gente está chamando aqui resistência a pelo menos 2 classes terapêuticas, a fluconazol, a resistência é entre 60% e 90%, dificuldade de identificação por métodos fenotípicos clássicos, métodos moleculares são necessários, então métodos fenotípicos comerciais, até o próprio Vitek, pode desencadear identificação errônea, que dificulta o entendimento da epidemiologia desse patógeno, e a grande facilidade de causar surtos no ambiente hospitalar por sua capacidade de aderir e sobreviver em ambientes hospitalares, né? Esses são dados da Índia. A Candida rugosa, a Candida auris hoje é endêmica em vários hospitais na Índia, então essa realidade dificulta o tratamento dos pacientes, como eu comentei, 90% deles resistentes a fluconazol, 8% deles podendo desenvolver resistência à anfotericina B. É raro ver uma cândida resistente à anfotericina B. Veja que na Índia quase 1 em cada 10 tem resistência à anfotericina, e aqui no Candida é o fármaco de melhor performance. Como eu comentei com vocês, métodos comercialmente utilizados, veja aí, vários deles podem causar erros de identificação, sobretudo com Candida emulone, com complexo emulone, mas também com Candida famata, Candida saque e eventualmente, outros gêneros como Rhodotorum, né? Só para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, esse é um surto descrito na América Latina, né, envolvendo 20 centros médicos, e veja o longo período em que esses hospitais permanecem com pacientes colonizados infectados. Uma vez entrando esse fungo no ambiente hospitalar, esse é um fungo que causa problema no ambiente hospitalar, é raro ver indivíduos colonizados, contaminados na comunidade, é difícil, você tem que estabelecer medidas muito específicas para controle dessa situação. Aonde esses pacientes se infectam, a grande maioria deles desenvolvem quadros de infecção urinária, quadros de colonização superficial, mas fungo no sangue, o que a gente está chamando de candidemia, ocorre num grande número desses pacientes, e com isso a mortalidade de 30% a 60% tem sido descrita, né? Quais as condições de base desses pacientes? O que eles têm em comum? Eles têm um tempo de hospitalização prolongado, então, como eu disse, essa não é uma infecção comunitária, é uma infecção de paciente hospitalizado, submetido a procedimentos médicos invasivos, expostos à antibioticoterapia, uso de antifúngicos e algumas doenças degenerativas, como insuficiência renal, diabetes, tem sido descrito, sepsis precedendo infecção por Cândida também. Esse dado mostra a vocês, eu queria chamar, o tempo que demora, vejam aqui, de 0 a 80 dias, o tempo decorrido a partir do primeiro exame positivo e a probabilidade de você se tornar descolonizado, né? Uma experiência descrita em 2018 em Oxford, no Hospital de Clínicas de Oxford. Um número muito grande de pacientes permanecem colonizados mais de 60 dias a despeito do tratamento inicial. Então, esses pacientes demandam coorte específica, vigilância de colonizados, vigilância de seus comunicantes e terapêutica por tempo prolongado. Como é a carga de Candida auris na América Latina? Então, esse fungo tem sido descrito em vários continentes, eu mostrei. Ele entra nas Américas pela Venezuela, um país que já enfrentava problemas econômicos, sociais enormes. O primeiro surto de infecção nas Américas foi documentado num hospital de um egresso de um aluno nosso, que encaminhou as cepas para o Brasil, e em parceria com a Holanda, nós fizemos a caracterização molecular do surto e dos mecanismos de resistência. Então, esse é o mapa mundi de Candida auris. Vejam que há países em que casos isolados foram descritos, mas há países onde a transmissão permanece contínua,
né? Sobretudo na Ásia, né? Mesmo na Austrália, Estados Unidos, Canadá. Felizmente, o Brasil está aqui livre de Candida auris, não sei por quanto tempo, mas entra na América pela Venezuela, passa para Colômbia, Panamá, e tem um caso único descrito no Chile de um paciente que veio da China. Como comentei, o nosso laboratório é um laboratório de referência para a Anvisa para recebimento de Candida auris para confirmar o diagnóstico por método molecular. A gente faz com frequência estudos multicêntricos para identificar espécies emergentes de Cândida, avaliar perfil de sensibilidade. Encerramos um em maio, junho de 2018, mais de 430 amostras colhidas e nada de Candida auris. E demos suporte à Rede Candemia Paraná, mais 8 centros médicos, um número adicional de cepas e também não encontramos Candida auris. Então, felizmente, essa Cândida ainda não foi detectada no nosso meio. Para finalizar, quais são os cuidados que devemos ter com esses pacientes? Esses pacientes têm uma cepa ou têm uma espécie de Cândida que com facilidade persiste no ambiente hospitalar e coloniza comunicantes e é multiresistente. Então, você precisa organizar coortes específicas. Quando lembrar da possibilidade de sinais de alerta. Então, isolamento de Cândida resistente a fluconazol e anfotericina simultaneamente, surtos de Cândida por espécie não álbicas, surtos de Cândida resistente a qualquer antifúngico e o isolamento de Cândida emulone são situações que devem alertar aquele determinado hospital de que, eventualmente, Candida auris esteja presente, né? Isso é um problema no Brasil porque muitos hospitais terciários identificam bactéria a nível de espécie, fazem antibiograma, mas não identificam Cândida ao nível de espécie. Então, isso é um problema para a sua detecção. Como controlar essas infecções? O estabelecimento de coortes específicas, eu já falei, esses pacientes devem ser internados em quartos isolados, ou se não houver condição, com pacientes colonizados infectados pelo mesmo fungo. A retirada de todo o device, de catéter, sonda, é preconizada, e o uso de uma equinocandina no caso do tratamento de candidemia, né? Então, isso é o que eu tinha a dividir com vocês, e, por favor, lembrem-se que, além de micro-organismos resistentes entre as bactérias, essa é uma realidade que passamos a ter também com Cândida e Aspergillus. Obrigado pela atenção. Obrigado, Mônica e Ana. Muito obrigada, Arnaldo, pela excelente apresentação. E agora eu gostaria de convidar a professora Nancy. A gente não esquece, viu, Arnaldo, dos fungos resistentes, nem dos fungos como patógenos emergentes. Exatamente. Eu só queria convidar agora a professora Nancy Belay a conferir a palestra dela. A professora Nancy, ela é professora afiliada da disciplina de infectologia, ela é coordenadora do Laboratório de Virologia Clínica da disciplina de infectologia e membro da International Society of Influenza and Respiratory Viral Diseases. Além disso, ela é consultora para influenza e Covid-19 do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. A Nancy, né, tem sido a responsável pelo diagnóstico dos casos de Covid, diagnóstico laboratorial dos casos de Covid no Hospital São Paulo e na Escola Paulista de Medicina. Então, Nancy, por favor, você pode começar a sua apresentação? Caiu a conexão da Nancy. Talvez, se puder passar para o próximo. Bom, caiu a conexão da Nancy. Se puder passar para o próximo apresentador, então. Oi, Ana, você quer passar para o Sérgio? Eu acho que não, a Nancy, eu estou vendo ela aparecer, eu só não consigo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Na realidade, a apresentação dela já começou. Tá? Os slides na tela são dela.
Não, estamos com problema. Não estou vendo ela aqui. Não estão vendo? Não. Não, nem Então, no slide. Nem no slide? Então, Não está aparecendo, não. o Sérgio está aí? Sérgio, dá para você começar? Posso começar, se quiser, posso. Então, acho que nós vamos... Então, eu vou tentar começar. O que vocês acham? Vou passar para o Sérgio, tá? Isso. Mônica, você quer apresentar o Sérgio? Ou você quer que eu fale que teve um problema técnico? Eu falo, eu apresento o Sérgio. Então tá, então vai embora. Tarde. Boa tarde a todos. Nós tivemos um pequeno problema técnico e daremos continuidade a essa mesa. E eu dou os parabéns ao professor Arnaldo pela palestra anterior e apresento agora o professor Sérgio Schenkman. Professor Sérgio é professor titular do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Escola Paulista de Medicina. É membro da Academia Brasileira e Paulista de Ciências, tem grande experiência em pesquisa e formação de recursos humanos, especialmente na área de parasitologia molecular. Tem reconhecida experiência nacional e internacional em pesquisas na área de parasitologia molecular, com enfoque em Trypanosoma cruzi. O professor Sérgio também é o coordenador do projeto CAPSprint, Doenças Emergentes, Infecciosas e Negligenciadas. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. Obrigado, Mônica. Obrigado, Ana e a organização do Congresso. Vocês estão ouvindo bem? Projeto CAPSprint, Doenças Emergentes, Infecciosas e Negligenciadas. Fique à vontade, professor. Muito bem, então, eu acho que houve um eco aí, então eu vou voltar a agradecer a Mônica e a professora Ana Galles, as duas, pelo convite e pela organização e a chance de apresentar essa pequena aula. Na verdade, eu geralmente não gosto muito de apresentar coisas que a gente não faz no laboratório, mas acho que esse trabalho é bem interessante para ser colocado no Congresso. Então, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu algum tempo atrás. Não sei se vocês estão... acho que aqui está... Vocês estão vendo assim meu quadro, né? Deixa eu tirar aqui. Não sei se está certo. Vocês estão vendo a tela inteira ou estão vendo também esse quadro lateral com os nomes? A tela está boa, Sérgio. Tá bom. Então, quando eu mexo aqui. Então, Então, há poucos anos atrás, houve uma grande divulgação de que houveram 150 casos em Sergipe, em Aracaju, que havia uma nova doença extremamente grave de pessoas que estavam chegando a morrer, e ela parecia uma leishmaniose, e no fim se verificou, se tentou mostrar que talvez não fosse uma leishmaniose, seria causada por um outro protozoário muito parecido com a leishmania, mas que é um protozoário parasita de insetos somente. Nunca se havia descrito ou não havia muitos conhecimentos sobre a possibilidade dessa espécie diferente causar doença. O que foi importante é que um grupo de São Carlos, o trabalho feito pela Sandra Maruyama e vários outros colaboradores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Ângela Cruz, João Santana da Silva, eles publicaram esse trabalho como um possível parasita que seria não leishmania, que causaria uma doença fatal e resistente a tratamento. Isso que era impressionante, as pessoas faleciam.
Então, para aqueles que não estão muito familiarizados com o ciclo de vida da leishmania, a leishmania é transmitida por um inseto vetor, que é um flebotomínio e é conhecido em português como mosquito prego, e ela sobrevive na glândula salivar, e quando a leishmania, o mosquito suga o sangue, ele injeta pela saliva na pele essas formas que a gente chama de promastigotos metacíclicos. Eles vão invadir células, ficar dentro de um vacúolo e vão proliferar dentro desse vacúolo, fazendo várias divisões, e essas células geralmente ou são macrófagos, ou são neutrófilos, ou são células dendríticas. A leishmania, ela causa no início, e eu estou falando aqui especificamente de uma das leishmanias, que é relacionada a essa doença que foi encontrada em Sergipe, que é a leishmaniose visceral, a leishmania que causa essa doença. Então, ela causa um aumento muito grande do baço e do fígado, numa fase inicial, e no período final ela pode causar um quadro muito severo, e ela é muito difícil de tratar. Existem pouquíssimas drogas para tratar essa doença, e se ela não for tratada, ela leva à morte do indivíduo. Em alguns casos, isso é uma figura assim, dramática, que é causada pela Leishmania donovani, ela pode, depois que ela está visceralizada, ela pode voltar e causar um quadro de infecção dérmica. O que aconteceu na doença em Sergipe? Os sintomas eram muito parecidos com das leishmanioses. A questão é que ela era refratária aos tratamentos conhecidos. Esses tratamentos são baseados em algumas drogas, como glicantina, anfotericina, e os pacientes tinham perda de peso, anemia, febre, leucopenia, número baixo de plaqueta, e parecia uma leishmaniose. Só que elas eram resistentes à droga. E o que eles viram é que, no caso da leishmaniose visceral, quando você isola células de medula óssea, você encontra formas intracelulares desse protozoário dentro das células da medula óssea. E também eles viram que havia disseminação por tecidos cutâneos, ou seja, era praticamente muito parecido com a leishmaniose. E um caso que foi bem descrito é que eles fizeram a remoção do baço e, no fim, esse paciente faleceu, tanto porque ele estava comprometido, como a consequência da própria cirurgia. Mas eles conseguiram isolar desse paciente, esses protozoários, e isolaram. E a vantagem da leishmania é que você consegue crescer ela em placas de H, como as bactérias, os fungos, e você isolar colônias. Então, eles isolaram essas colônias e fizeram análise de sequências, amplificaram por PCR, os genes codificantes para o RNA ribossomal, o espaçador ribossomal, uma enzima, e eles mostraram que não era, essas colônias isoladas não eram de leishmania, era muito parecida com critide. Então, aqui nessa figura, está mostrando não só as análises de PCR, mas também eles fizeram uma análise do genoma inteiro, eles sequenciaram o genoma inteiro dessas novas critídeas e fizeram uma análise muito cuidadosa, mostrando que esses isolados que eles chamaram de LVH60, esses dois isolados e outro LVH6D60A, desculpe, eles não eram próximos de leishmania, eles eram muito mais próximos dessa critide, como eu falei logo no início. E também próximo de outros protozoários, que são também parasitas de insetos. E as leishmanias estariam aqui são outras espécies desse grupo de protozoários.
Então, seria uma nova doença, um novo agente patogênico. Eles também isolaram, pegaram esses clones e injetaram em camundongos, e aí foram ver o que acontecia. E esses parasitas que eles injetaram, essas células, né, esses protozoários, foram detectados em baixa quantidade, e somente uma delas, então, que em cor cinza, é a detecção é uma leishmania, que causa doença, e essa é aquela que eles isolaram. Isso aqui é o número de parasitas que eles encontraram no fígado, e isso é uma escala logarítmica. Vocês veem que o número é bem menor do que a própria leishmania. Então, ela acaba entrando e indo parar, nesse caso, no baço, enquanto que essa, que seria isolada da pele, não vai parar no baço. Já quando eles analisam o fígado, eles encontram as duas no fígado. Então, ela é capaz de infectar os camundongos. Então, eles concluíram que esse protozoário, que seria uma critídea, poderia estar, de alguma forma, envolvida nessa leishmaniose visceral típica. Então, isso saiu na imprensa, foi divulgado como se fosse uma nova doença, e foi preocupante, e as pessoas se preocuparam. É interessante e aí é uma coisa que eu queria deixar também para a discussão, é que a gente tem uma tendência de enaltecer certas descobertas, mas já se havia isolado espécies de critídea de pacientes, e essas também, no caso aqui, não era a leishmaniose visceral, não era mortal, mas era uma leishmaniose cutânea, em alguns casos no Irã. Então, esse trabalho que foi publicado em 2018, antes do caso do Brasil, eles se isolaram de 167 pacientes, 92% eles encontraram essa leishmania, que causa leishmaniose cutânea. Alguns eles encontraram co-infecção entre essa leishmania e a critídea, uma critídea, eles não dizem qual é a critídea, mas ela seria uma critídea baseada nas análises genômicas. E em cerca de 1 a 2%, eles encontraram somente critídea. Então, já existe esse precedente. E essa é uma figura do trabalho deles, que isso aqui são células em cultura, que são infectadas com essa critídea. Então, eles veem que a critídea é capaz de invadir os macrófagos, né? E essa é a critídea fasciculata, que é aquela que a gente costuma ter. Ela não infecta o macrófago, enquanto que essa isolada infecta. E isso aqui seria a infecção da leishmania. Então, isso aqui é o núcleo da célula, do macrófago, e essas bolinhas menores seriam os núcleos das leishmanias crescendo dentro lá do macrófago. E eles também isolaram desses pacientes tecido e fizeram uma coloração e viram que, nesse caso, tinha células com esses parasitas intracelulares. Só para deixar vocês um pouco mais claros o que significa esses nomes, esse grupo de parasitas, que é chamado de Kinetoplastidae, eles são evolutivamente parasitas que podem parasitar plantas, então causam doenças em plantas, são parasitas do gênero Phytomonas. Eles podem parasitar vertebrados, então a gente falou da leishmania, mas a gente tem trypanosoma, que causa doença de Chagas, e endotrípano. Eles parasitam diversos vertebrados, existem espécies que parasitam desde peixes até mamíferos, inclusive o homem. E existem muitos desses organismos que são parasitas de insetos. Então, eles crescem dentro de diversos tipos de insetos. Critídea, Leptomonas, Blastoctidia, Perpetumonas são alguns mais conhecidos. E é interessante que não só critídeas foram identificadas em pacientes, mas esses parasitas de inseto, Leptomonas, também foi isolado de pacientes da Índia. Esse é um trabalho até antigo, de 2010,
e que eles identificaram essas leptomonas nesses pacientes. Por que é interessante falar disso? Esse foi um artigo publicado por um comentário aqui comigo, pelo Jean-Claude Desjardins, da Bélgica, com a Malgorzata do Mangalska, e eles discutiram justamente até que ponto essas não leishmanias são causadoras dessa leishmaniose visceral. E uma das coisas importantes é que eles isolaram o parasita, viram que esse parasita é infectivo, mas eles não mostraram que o que eles reisolaram dos animais, aquela que infecta o fígado, são leishmanias ou são critídeas, se supõe que elas sejam clones. Então, eles dizem que é possível, a gente não pode excluir que seja um clone. Então, eu deixo isso para a gente debater. Até que ponto é uma espécie nova de organismo, ou uma outra possibilidade é que os organismos coexistam, ou seja, pode ser que em algumas situações a presença de critídea ou de leptomonas, e aí a gente pode falar de vírus, ou bactérias, ou fungos, pode potencializar uma doença que é normalmente já difícil, mas pode tornar ela muito pior. E aí eu queria concluir a minha apresentação falando do postulado de Koch, que isso aqui é clássico, isso está no livro de microbiologia, essa é uma figura do Joff, no livro de 2017. Você tem um organismo que morre, que está doente, você isola um organismo suspeito, ele cresce na cultura, você injeta num animal modelo, certo? E ele causa a mesma doença. O mais importante, e que não foi feito na maioria desses estudos, é mostrar que você reisola o parasita nessa fase. Então, nesse caso, até se pressupõe que a clonagem tenha sido bem feita, e a gente não discute isso, mas é uma outra possibilidade que seja um contaminante, ou ainda que, como eu disse, a gente esteja uma combinação de agentes microbianos e que pode causar novas doenças emergentes. E eu ia ficar para o fim, mas a gente vai ter vírus agora, de que essa é uma coisa importante quando a gente fala de doenças emergentes, até que ponto a gente tem um agente ou a combinação de agentes dentro de um hospedeiro pode causar formas de resistência, formas de resposta imune. Então, é mais ou menos isso. É isso que eu queria trazer para vocês nessa palestra. Então, eu agradeço aí a atenção. Sérgio, eu gostaria de agradecer pela apresentação, adorei os postulados de Koch, que é para relembrar todas as pessoas dele, que são muito importantes. Muitas vezes a gente, como infectologista, às vezes gosta de lembrar sempre isso às demais pessoas, mas às vezes a gente mesmo esquece. Excelente apresentação, vou deixar para a gente discutir isso depois, e eu queria chamar a professora Nancy para fazer a apresentação dela. Eu já tinha apresentado a professora Nancy, né? Que ela é professora afiliada da disciplina de infectologia, e ela é consultora do Ministério da Saúde da Parro para o Covid-19 e responsável pelo diagnóstico dos casos de Covid do Hospital São Paulo. Nancy, espero que agora a sua apresentação não trave e que você consiga fazê-la brilhantemente. Ok. Boa tarde para todos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Perfeito. Sim? Ok. Então, eu vou conversar com vocês das viroses emergentes, SARS, SARS-CoV-2, e dar um panorama do que pode ser o próximo vírus. Bom, em mais ou menos abril de 2018, o Bill Gates sugeriu que a gente devia se preparar para uma próxima pandemia e que uma pandemia poderia matar milhões de pessoas e seria como se preparar para uma guerra.
Nós já tivemos 2 pandemias nesse novo milênio, 2009, H1N1 e agora o Covid-19. Os vírus respiratórios vêm evoluindo, isso é um fenômeno natural nos vírus, principalmente os vírus RNA, e a gente vai estar sempre se preparando para novas epidemias e pandemias. Aqui o que eu estou mostrando nesse quadro para vocês são uma série de vírus respiratórios e alguns vírus também que não causam síndromes respiratórias, mas que são considerados zoonoses. Como vocês sabem, as zoonoses são doenças infecciosas do mundo animal que eventualmente acometem a espécie humana, diretamente ou através de um hospedeiro intermediário. Vejam aqui o impacto em termos de morbidade e mortalidade de todos esses agentes, o enterovírus, que é uma grande família de vírus, SARS-CoV-1 de 2002, 2003, o adenovírus 14, que causou uma intensa morbidade em 2006, o influenza H1N1 de 2009, que ficou conhecido como gripe suína, o MERS-CoV de 2012, vamos comentar um pouquinho. Recentemente, o enterovírus D68, ainda determinando doença respiratória, e o que estamos atualmente convivendo com o vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19 e que a gente já tem um número muito maior de indivíduos infectados e de óbitos. E aqui algumas outras síndromes causadas por esses vírus. A gente tem que entender que faz parte da dinâmica virológica, eventualmente, você ter um vírus adaptado numa espécie que sofre um jump para uma outra espécie. Essa outra espécie pode ser um hospedeiro intermediário que fica ou não doente, ou pode ser um hospedeiro intermediário que vai contribuir para poder ocorrer uma nova infecção, uma nova epidemia na espécie humana. Vamos falar um pouquinho, então, dos coronavírus. Os coronavírus é uma família grande de vírus que a gente pode observar tanto na espécie animal como na espécie humana, já descrito em 1937 em galinhas, vejam aqui em suínos, em camundongos, depois a primeira descrição na década de 60 na população humana, isolado depois em cães, em felinos e outros animais. Em 2003, o primeiro jump de espécie que nós vimos, né, que surgiu no interior da China também, em 2002, e acometeu em torno de 8 meses, cerca de 8.000 pessoas no mundo. Depois, em 2004, detectado o NL63, todos esses, o NL63, 229E ou C43, considerados vírus que na espécie humana causam resfriado comum, embora sejam humanos, mas esses aqui também, vírus que vieram de origem animal, e em 2005 o HK1, depois em 2012 o MERS-CoV, antes de surgir o novo coronavírus de 2019. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores que a epidemia de Covid-19 foi documentada na China oficialmente em janeiro deste ano, de 2020, mas esse grupo de pesquisadores da Universidade de Wuhan já publicou em janeiro de 2019, ou seja, um ano antes, um estudo extenso onde eles avaliaram diversas espécies diferentes de morcegos na China e coletaram vírus destes morcegos e avaliaram em laboratório. Os morcegos, nós temos mais de 1.000 espécies diferentes de morcegos no mundo. Os morcegos, eles se infectam com inúmeros vírus
de várias espécies e, normalmente, os morcegos não são afetados, não apresentam doença por esses diferentes vírus. Se acredita que o fato desse mamífero poder voar, ele atinge frequências cardíacas elevadas, ele tem a dinâmica bioquímica muito acelerada e radicais tóxicos façam com que ele iniba processos de inflamação e, assim, ele se infecte com um grande número de vírus, seja um reservatório para a humanidade, mas, eventualmente só, é que os morcegos ficam doentes, portanto, funcionando aí na cadeia ecológica como uma fonte de vírus para a espécie humana. E o que esses autores concluíram? Eles concluíram que era altamente provável que futuros surtos de coronavírus semelhantes a SARS ou a MERS teriam origem em morcegos e existiria uma probabilidade crescente de que isso ocorreria na China. Então, prevendo aí o que aconteceria e que a gente veria a partir de 2020. Essa tabela está um pouquinho difícil de ler, mas o que eu quero chamar a atenção dos senhores é que aqui a gente tem os 38 coronavírus conhecidos de todas as espécies que infectam todos os animais e, em vermelho, a espécie humana, só não tem o SARS-CoV-2, que foi descoberto depois. E vejam os senhores que a maioria desses coronavírus conhecidos infectam morcegos e muitos deles já descritos na China. E aqui estão os considerados beta-coronavírus, tem o SARS-CoV-1, OC43 do resfriado, HKU também que causa resfriado e o MERS-CoV, todos deste grupo de beta-coronavírus, e aqui nós podemos ver o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, e vejam, nessa análise filogenética, vocês veem que há 96% de similaridade deste vírus de agora com o SARS-CoV de 2002 e 2003. No entanto, a maior proximidade que a gente vê assim, olhando esse clade aqui, de sarbepovírus, é com vírus de morcego. Então, apesar de 96% de similaridade, há uma similaridade muito grande com vírus que a gente encontra em morcegos. E aqui a gente também tem vírus novos que afetaram a população suína em 2018. Em 2002, 2003, ficou claro esse potencial dos coronavírus originados em morcego, que inicialmente tomaram como hospedeiro intermediário o civeta, depois infectaram a população humana. Nós tivemos em torno de 8 mil casos em 26 países, a doença durou 8 meses, a mortalidade também maior nos indivíduos mais velhos, profissionais de saúde muito afetados, também se iniciou no interior da China, também se discutiu a possibilidade de pessoas que transmitiriam muitos vírus, mas de certa forma isso foi relacionado à superlotação, inadequada troca de ar em ambiente hospitalar, da mesma forma que a gente vê agora com esse novo coronavírus, e também naquela época uma doença bifásica, ou seja, a partir da primeira semana, no fim da primeira semana, esses indivíduos passavam a piorar, da mesma forma como a gente vê para esse novo coronavírus. Então, o que eu estou querendo dizer é que desde aquela época a gente já sabia que o coronavírus de origem de morcego tinha um potencial de fazer isso que se chama um jump de espécie através de um hospedeiro intermediário e se adaptar em receptores da espécie humana, usando o mesmo receptor que o vírus do Covid-19 se utiliza agora. Em 2012, a doença do SARS-CoV-1 desapareceu e em 2012 surgiu um novo coronavírus no Oriente Médio,
muito relacionado epidemiologicamente com dromedários. Esses dromedários, principalmente jovens, se infectam com MERS-CoV e pacientes em contato com dromedários ou, eventualmente, familiares de pacientes ou profissionais de saúde acabaram se infectando, embora seja um vírus que ainda não se adaptou totalmente à espécie humana, porque não há uma transmissibilidade elevada, embora haja uma mortalidade elevada, 34%, e é um vírus que ainda é documentado de tempos em tempos em pacientes, principalmente do Oriente Médio, e um surto importante em profissionais de saúde em 2015. Então, há uma preocupação ainda com esse vírus e o conhecimento de algumas drogas que foram tentadas para MERS-CoV e de plataformas de vacina permitiu que agora nós tenhamos também caminhado com mais rapidez na direção de vacinas e de trials de drogas antivirais para tratar o Covid-19. Mas, se a gente olhar um pouquinho, em 2018, já morcegos tinham sido identificados como causadores de uma epidemia importantíssima, também na China, atingindo principalmente filhotes de suínos, e foi identificado que se tratava de um coronavírus HKU, e esse vírus determinou um impacto econômico muito importante nessa população de suínos. Os suínos, eles têm muita similaridade com a espécie humana, então o entendimento, a vigilância, o conhecimento desses vírus que sofrem jump de uma espécie para principalmente os suínos é muito importante também como preditivo para no futuro uma infecção e um jump em espécie humana. Passamos agora um pouquinho para os mercados na China. Vejam, os senhores, que é muito difícil a gente mudar os hábitos culturais, os hábitos econômicos de uma determinada população, de uma determinada cultura. No continente asiático, essa situação é muito comum, o convívio de espécie humana com animais vivos, com alimentos, com secreções e fezes de animais, o que possibilita a facilidade de jumping desses vírus. Isso é muito conhecido para a influenza, essa interface animal-humana. Aqui eu estou mostrando o influenza A. O influenza A, o reservatório natural, são patos selvagens, e existe um importante lago no interior da China, e muitos animais, aves, podem se infectar com diferentes subtipos de influenza A, e principalmente os suínos podem também se infectar tanto com vírus aviários como com vírus humanos, e a espécie humana eventualmente se infecta com novo vírus, mas todos os anos nós temos a possibilidade de epidemias por influenza. Aqui eu estou mostrando a dinâmica potencial do influenza em causar doença. Vejam a quantidade de animais que podem se infectar com vírus influenza. Os vírus influenza A, principalmente, são responsáveis por fornecer esses diferentes vírus influenza, de H1 até H16. O influenza B só na espécie humana e excepcionalmente em focas. Recentemente, influenza D foi descrito no gado, ainda sem importância para a espécie humana, e influenza C, eventualmente importante para a espécie humana, porém mais comum nos caninos. E aqui vejam o homem e os suínos em meio a todos esses influenza A. Nós temos um tipo de receptor para o vírus influenza, para ele entrar nas nossas células, que é comum ao influenza, ao suínos. Portanto, os suínos podem se infectar com vírus humanos e também com vírus de todas essas espécies, e nós podemos facilmente nos infectar com vírus de origem suína devido a compartilhar o mesmo receptor, que não é o mesmo receptor das aves e de outros animais.
o que faz com que a gente tenha um grande número de possibilidades de infecções por influenza devido a essa ecologia no mundo animal. As aves como reservatório natural, podendo se infectar com todos esses subtipos. Recentemente, morcegos também se identificou influenza em morcegos. Os suínos que se infectam com os que nós nos infectamos, mas também com outras espécies de animais. E, eventualmente, a espécie humana acaba acidentalmente se infectando com vírus e, principalmente, o receio com vírus do tipo H5 e H7, que são vírus de alta mortalidade em aves. A evolução, então, das pandemias, e tivemos 3 no século passado e uma nesse novo milênio, que foram por vírus, vejam, H1, H2, H3, como eu disse, vírus que normalmente nós nos infectamos. Já tivemos na história conhecida mais de 500 pandemias, e é sempre quando surge um vírus novo que nós temos uma pandemia. Em geral, as últimas 3 pandemias do século foram por vírus que tinham genes aviários, e a última de 2009 por influenza suína. Desde então, desde que se conheceu essa dinâmica de influenza, a vigilância de cepas diferentes, oriundas de animais, aves e suínos, vem sendo feita em muitos países. E vejam, vários vírus de origem animal, H9, H7, H5, foram sendo detectados tanto em aves, causando elevada mortalidade, como eventualmente, por exemplo, aqui uma vigilância feita nos Estados Unidos, com muitos vírus H3N2, aqui variante, porque a variante suína, mas de provável aquisição humana e que permite infecção de outros humanos. No entanto, sem uma transmissão sustentada. E aqui em 2009, que surgiu o influenza suíno, mas vejam que várias outras ameaças continuam sendo detectadas, quer em animais, quer na população humana. E nesse quadro eu mostro para vocês, desde que se começou a olhar esses vírus de origem principalmente aviária, se viu, principalmente depois de 2003, um enorme número de pacientes que eventualmente se contaminaram com vírus, principalmente H5 e H7, com uma elevada mortalidade. E para esses 2 vírus já existem vacinas pré-pandêmicas, e se pensava, e era até a previsão do Bill Gates, que a próxima pandemia seria uma pandemia por um desses vírus, e não se esperava, por exemplo, uma pandemia por coronavírus. Já existem também vacinas aviárias para H5 e H7, com uma eficácia importante em aves, em suínos, e isso é importante porque nós vivemos numa situação que se reflete na espécie humana o que acontece em termos de epidemias nesses animais. Então, o fato de podermos reduzir a infecção nesses animais é uma forma de poder coibir, de certa forma, a possibilidade humana. E, para finalizar, só queria comentar com os senhores que, de novo, os suínos voltaram recentemente na mídia científica e na mídia leiga nesses últimos dias. E um dos estudos foi um estudo que foi publicado na Nature, do grupo da China, onde eles fizeram uma avaliação de vários influenza de origem suína, e eles viram que 4 pessoas tinham se infectado com vírus suíno novo, chamado de G4, e foi determinado em criadores de suínos, em algumas fazendas, até 10% de sorologia positiva para esses suínos. Paralelamente, aqui no Brasil, na região do Paraná, foi identificado um influenza A H1N1-2, variante também suína, em uma mulher de um frigorífico de 22 anos de idade, que evoluiu bem, teve um quadro gripal, mostrando aí também um potencial de um vírus suíno novo.
Esse é o estudo da Nature. Aqui estão avaliações de 2011 a 2013. E aqui vejam, senhores, como já houve uma evolução importante de 2013 a 2018. E aqui nós temos o grupo G4, e esse G4 está representado aqui. Isso é distância antigênica. Aqui está o grupo anterior. Então, vejam que esse grupo já é muito distante e distante do nosso H1N1 de 2009, que nós temos cepas na vacina. Então, isso é importante porque nós, vacinados para H1N1, se esse vírus aqui se tornar um vírus epidêmico na espécie humana, nós não teremos resposta, como mostra esse estudo que eles fizeram com crianças vacinadas para H1N1, mostrando o potencial pandêmico. Isso não é novo, né? O potencial pandêmico de vírus suínos vem sendo estudado em vários artigos desde 2009, e isso que eu mostrei para vocês, da possibilidade de coexistência de vírus humanos que infectam suínos e vírus suínos que infectam humanos, vem sendo vigiado principalmente pela vigilância do CDC e da OIE, e também no Brasil, já em 2017, nós também na região sul tínhamos detectado um H1N2 que é igual esse H1N2 que foi detectado agora, mostrando que esse vírus já vem circulando em suínos e, eventualmente, fazendo incursões na espécie humana. O mesmo acontecendo na Holanda. Enfim, para finalizar, é importante a gente entender que todo esse contato com o mundo animal, seja com animais eventualmente assintomáticos, seja com seus hospedeiros intermediários, facilita infecção na espécie humana, que inicialmente tenta se adaptar e depois de adaptações permite a transmissão para outros humanos, determinando uma epidemia. Felizmente, essas incursões em suínos ainda não determinaram uma transmissão importante de humano para humano. E para concluir, vários vírus de origem animal com potencial de causar epidemia na espécie humana têm sido detectados. O Covid-19 é um patógeno causado, a Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2, um patógeno previamente desconhecido, surgiu de outra espécie animal inesperadamente, e é necessário implantarmos sistemas de vigilância para detectar e reagir rapidamente a surtos de potencial disseminação global. O Covid-19 mostrou claramente porque o One Health, a ideia de uma saúde única, em cooperação global da ciência médica, veterinária e da natureza, do estudo do meio ambiente, é essencial para garantir o futuro saudável e sustentável do planeta. A espécie humana, animal e o meio ambiente estão conectados. Era isso e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada pela atenção de vocês. Nancy, gostaria de agradecer pela excelente apresentação, adorei a aula, né? E eu acho que agora a Mônica vai começar com as perguntas e depois a gente volta com as perguntas para você. Se você quiser ter uma ideia do que eles fizeram de perguntas, é só entrar no chat que você já pode ir lendo, mas eu já separei duas para você e depois eu faço para o Sérgio. Mônica. Boa tarde novamente. Excelentes apresentações e temos muitas perguntas, né? Uma imensa participação de pessoas assistindo e perguntando no chat. Dentre as perguntas, eu começo com uma para o professor Arnaldo e para o professor Rodrigo Caiô. Se, em breves palavras, se vocês já podem, né, visualizar algum impacto na resistência bacteriana e fúngica da pandemia. Fiquem à vontade. Então, veja, nós não temos dados
substantivos para dizer que incrementou resistência à Cândida ou Aspergillus, 2 patógenos que têm sido descritos em COVID, nesse período, né? O que a gente teve foi um incremento nos casos de Aspergillus descrito nessa doença que é nova, não se pode falar em incremento, se reconheceu alguns pacientes que desenvolvem aspergilose invasiva, não tem sido descrito resistência nesses pacientes. Em relação à candidemia, a mesma coisa. A gente tem visto um incremento, até porque são pacientes que ficam muito tempo na unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica, catéter, antibiótico, diálise, fator de risco para a candidemia. Mas nada no que diz respeito à resistência. Passo para o Caio falar de resistência bacteriana. Bem, mais ou menos o que o professor Arnaldo falou, acho que ainda está muito cedo para a gente falar em impacto e resistência também em bactérias. O que é importante frisar é, primeiro, esses pacientes que ficam graves e que necessitam de cuidados de terapia intensiva, eles estão suscetíveis a infecções de corrente sanguínea, infecções do trato respiratório, principalmente pneumonia associada à ventilação mecânica, por micro-organismos que são multiresistentes, que geralmente é o que causa, né? Klebsiella, Cineto e Pseudomonas. Inclusive é o que eu falei na aula. É importante também levantar que está se utilizando muito a azitromicina, né? Para tratamento de pacientes com COVID, cuja eficácia é discutível, e é importante falar que esse uso em massa de azitromicina, nós vamos ver o impacto a curto e médio prazo, tá? Isso tem um impacto importante, lembrando que a azitromicina é utilizada em terapia combinada com ceftriaxona para tratamento de Neisseria, né, para tratamento de gonorreia. A azitromicina é muito utilizada para tratamento de infecção de garganta, né, infecção de otite também. Então, pode ser que a gente comece a ver um aumento considerável, pode ser não, vai haver um aumento considerável de resistência à azitromicina. Consequentemente, a longo prazo, nós vamos ter um aumento de infecções por bactérias multiresistentes por conta do número grande de pacientes que necessitam de internação e, acima de tudo, de ventilação mecânica, né? Então, infelizmente, a pandemia do Covid vai ter um impacto na resistência, no sentido do aumento das taxas, porque vai ter mais pacientes acometidos, e aumento de resistência à azitromicina, com certeza. Obrigada, doutor Arnaldo, professor Rodrigo. Ana? Agora eu posso fazer uma pergunta para a professora Nancy? Nancy, durante a sua apresentação foram várias perguntas, né? Mas uma delas, eles perguntaram, foi o Yuri Artan Barreto, que ele perguntou se há estudos que abordam se o morcego resiste ao acometimento do vírus. Com isso, alguma pesquisa sobre o potencial do uso de engenharia genética para implementar esse sistema em humanos? Então, tem um site que eu convido você a ver, que é muito interessante, que tem as aulas do professor Wang, que entre os virologistas, ele é conhecido como Batman, porque ele estuda os morcegos há muito tempo e ele tem um pensamento assim, que ele acha que ele tem que estudar a imunidade, os fenômenos bioquímicos, os fenômenos não inflamatórios dos morcegos, porque como eles resistem muito a infecções, principalmente por vírus RNA, isso seria muito interessante para a espécie humana. Se você não consegue acabar com os vírus, e como a gente sabe, a gente não vai acabar com os vírus, talvez entender essa proteção que os mamíferos morcegos têm. E o site tem aulas bem interessantes no site da Universidade de Duke, de Singapura, e onde eles fazem vários estudos, e principalmente o professor Wang. Desculpa, gente, eu toquei na tecla para ativar o microfone, mas aí o microfone não foi ativado, mas agora eu ativei. Nancy, excelente resposta. Eu vou passar agora uma pergunta para o Sérgio. O Sérgio terminou a palestra dele com o postulado de Koch, mas eu achei super interessante, mas agora eu queria fazer uma pergunta para ele que vai um pouquinho para a área dele,
que eu gostaria que ele comentasse, que ele discutiu, né, a emergência de talvez de um novo patógeno humano. Eu queria perguntar para ele a reemergência de Trypanosoma cruzi, por exemplo, em pacientes imigrantes e que de repente podem ser transplantados nos Estados Unidos, um transplante cardíaco. Sérgio, você podia comentar a respeito? Isso é bem conhecido que se você transplantar um órgão de algum paciente que tem Chagas, é bem conhecido que você tem grande chance de que o receptor se fique com a doença de Chagas. Isso é até bem conhecido, tanto é que dos testes que se faz antes do transplante é se tem alguma positividade ou não para Chagas. O contrário é se o paciente é um receptor e tem Chagas, no caso do receptor, ele tem que ser imunossuprimido, e isso é um problema também. É possível de se fazer com muitos cuidados, desde que, e se faz transplantes cardíacos nesse caso, mas você tem que associar isso, se não me engano, com terapia de Chagas, anti-trypanosoma. Então, no caso de transplantes cardíacos para paciente Chagas. Não sei se isso te responde. Não, responde. Eu só queria chamar a atenção das pessoas que às vezes a gente... você toma como se fosse uma doença Trypanosoma cruzi, uma doença endêmica em países tropicais e que isso não tem importância, mas com a imigração de pacientes da América Latina ou de zonas endêmicas para a América do Norte ou para a Europa, essa passa a ser uma doença emergente ou reemergente para eles lá. Então, dependendo da localidade onde você se encontra, uma doença que é considerada endêmica num país pode ser uma doença emergente em outra localidade, que eu acho que isso é um conceito importante de passar. Então, para lembrar justamente o conceito de saúde única, que às vezes você acha que uma coisa está restrita a uma localidade e o problema de um é o problema de todos, né? Mônica, você quer fazer alguma pergunta agora? Eu gostaria de pedir a palavra para que todos os palestrantes fizessem breves palavras, né? Alguma lição e alguma contribuição para as doenças emergentes, reemergentes e infecciosas, como uma lição para todos que estão nos assistindo agora aqui. Posso começar? Eu fiquei bastante impressionado. É uma coisa que a gente já sabe, mas nós tivemos um tema que foi bem recorrente em todas as apresentações. Nós chegamos ao nível de conhecimento que a gente, como falou o Rodrigo, como a gente vê nos dados do professor Arnaldo, os dados da professora Nancy, a gente consegue sequenciar e entender um pouco mais esses agentes patogênicos que antes a gente não conhecia. A gente conhece bem a diversidade, a gente consegue isolar antigos, novos, de pacientes. E o que a gente está aprendendo é que as doenças não ocorrem de uma forma... elas não ocorrem de repente. A própria professora Nancy falou, elas estão envolvendo animais, elas estão envolvendo o meio ambiente e provavelmente mais de um agente patogênico, como foi no meu caso, que interagem e que talvez no futuro a gente perceba como essas interações podem ser importantes. Quer dizer, você pode ter uma virose que é resolvida tranquilamente. Se você tiver uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, você pode evoluir de um outro jeito, ou uma infecção parasitária. No caso dos parasitas transmitidos por vetores, ou dos vírus transmitidos por vetores, como dengue, chikungunya, que a gente acabou não falando, a gente pode ter uma combinação de fatores, e esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, é de ter esse conceito da multiplicidade de fatores que afetam a saúde humana, tanto causada por agentes novos, como agentes que a gente já conhece, mas que podem reemergir em determinadas condições por novas tecnologias. Então, é importante a gente
compreender e estudar esse balanço, é quase que um balanço ecológico entre a saúde individual, o meio ambiente, os animais, a nossa economia. E isso, com o mundo de hoje, está se tornando... Está acontecendo, a gente está vendo acontecer. É bastante impressionante como o conhecimento acabou se juntando quase que coisas que já existiam, mas a gente começa a entender o que acontece nas epidemias, nas pandemias, né, e nas resistências e nas novas doenças. Então, queria finalizar isso, dizer isso. Obrigado. Arnaldo, quer falar alguma coisa? Então, olha, primeiro foi um prazer participar dessa mesa, agradeço aos colegas, todas as excelentes apresentações, e acho que o ponto do Sérgio foi bastante interessante. A gente trabalha pouco na interação de diferentes patógenos no organismo humano. A gente costuma, no máximo, discutir que infecção viral aumenta o risco de infecção fúngica no pulmão, mas a gente não trabalha sinergia entre esses micro-organismos, alterações de sinalização celular que a presença dos dois podem dar. Mas o que eu queria focar é o seguinte: o sistema hospitalar ele é muito focado ainda em estratégias terapêuticas, né? E se investe muito em tratamento. Eu acho que a gente tinha que, primeiro, reconhecer a importância de um sistema único de saúde, forte, estabelecer redes de vigilância nacionais para diferentes patógenos, e isso só é possível com laboratórios bem constituídos. Então, eu acho que falta... o SUS é subfinanciado, mas a área diagnóstica, sobretudo a área fúngica, então, nem dizer, né? A gente tem definitivamente que investir nesse setor para poder fazer monitorização desses agentes e ter um sistema de resposta rápida. Obrigado a todos, os ouvintes e a mesa, e a coordenadores. Muito obrigada. A gente tem mais um minuto ainda. Caio ou Nancy, vocês querem fazer uma colocação? Não, eu acho que isso é só uma coisa rápida. Eu acho que a mesa mostrou as palavras do Dr. Arnaldo, das minhas. Queria agradecer, foi um prazer participar da mesa com todos vocês. Eu acho que aqui mostrou que um problema não anula o outro, né? Na verdade, assim, a gente está no meio de uma pandemia, que foi algo que já foi, como a professora Nancy falou bem, foi algo que já havia sido previsto e as pessoas não deram, as pessoas negligenciaram, assim como hoje a gente paga um preço caro por negligenciar o uso racional de antimicrobianos. Então, que infelizmente agora a gente tem que, no meio de um cenário pandêmico, de uma infecção que ainda não tem uma droga efetiva, a gente tem que estar lutando contra esses outros patógenos que também ou não têm ou perderam suas opções terapêuticas. Então, assim, a situação é muito mais... A situação é... A gente está pagando um preço pela negligência. Nancy? Nancy, você está me ouvindo? Rapidinho, eu acho que a gente tem que, além dessa interação que a gente teve hoje, pesquisadores, professores de várias áreas diferentes dentro de um conhecimento microbiológico, nós temos que também cooperar mais com os nossos colegas das outras áreas, né? Principalmente em virologia, isso está claro para mim. Nós temos que nos aproximar dos pesquisadores da veterinária, dos pesquisadores do meio ambiente. Veja que na Espanha se detectou um vírus nas águas, esgoto, já no começo de março, o coronavírus. Então, acho que isso mostra que a gente precisa se aproximar mais. Essa é a mensagem. Então, Mônica, quer fazer alguma consideração? Só quero agradecer a todos da mesa, aos palestrantes e a você, Ana, por mais uma oportunidade de estarmos juntas. A dupla infalível, Mônica. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença até o momento. Foram várias pessoas. Eu acho que no começo da apresentação eu queria ter falado que, na realidade, essa doenças emergentes e reemergentes, né, doenças negligenciadas, tem tudo a ver, que é uma interação entre o meio ambiente, contra a economia, como a população se desloca
a superpopulação. Então, é engraçado que toda vez que a gente tem um aumento da população, a gente também vai ter um aumento de epidemia. Essa foi uma das perguntas que uma das pessoas fez. E eu só gostaria de terminar com um comentário do Dr. Fauci, que é um médico que trabalha no NIH americano, que tem coordenado a resposta à pandemia nos Estados Unidos, que ele fala uma coisa que é super importante, que ele fala que todos os fatores, né, a expansão demográfica, o desmatamento, o desenvolvimento econômico, o comércio internacional, as viagens internacionais, todos esses fatores, eles vão refletir a invasão da civilização humana sobre o meio ambiente. E que, na realidade, as espécies microbianas que habitam o nosso meio ambiente, eles vão tentar reagir a esse equilíbrio que é bem sensível. Então, o que eu acho que eu gostaria de terminar na realidade, eu tenho um trabalho em saúde única, né, aprovado pelo Ministério da Saúde para ver resistência bacteriana, e eu acho que o que eu tenho vontade agora é expandir esse estudo de resistência bacteriana para englobar não só as bactérias, mas os vírus, os fungos e os parasitas. Então, eu acho que essa medida de saúde única é super importante. Quer dizer, existe um equilíbrio que é muito tênue entre a raça humana, as espécies bacterianas, o animal e o meio ambiente. Então, todo mundo, a gente tem que viver junto e viver bem. Então, muito obrigada pela participação de todos. A maioria de nós está na Escola Paulista de Medicina, né? Escola Paulista de Enfermagem, e estamos aí para ser contactados a qualquer momento. Obrigada.